E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. A Bíblia fala, lá em Juízes capítulo 6, versículo 1, que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos. É claro, não é que Deus tenha punido o povo de Israel trazendo inimigos para sobrepujá-los. Não é que Deus seja vingativo ou venha punir o pecado que as pessoas cometem. Não. Deus sabe que nós colhemos aquilo que nós plantamos. O povo de Israel fez o que era mal perante o Senhor. Que mal é esse? Qual foi o mal praticado por Israel contra o Senhor? O mal praticado por Israel foi não ter dado ouvidos aos conselhos de Deus. Ora, é claro, é a mesma coisa que você que está me ouvindo nesse momento. Você tem um filho, uma filha, ou você mesmo é filho ou filha, e você não dá ouvidos aos conselhos dos seus pais. Você é rebelde à voz dos seus pais. Seu pai diz assim: olha, minha filha, meu filho, você não pode andar em más companhias. Você tem que sair fora, você não pode viver envolvido com pessoas que vivem na prática do erro. Fuja dessa gente. Se você não dá ouvidos, ou se o seu filho, sua filha não dá ouvidos à sua voz, seu conselho, ora, é claro que ele ou ela vai colher o fruto daquela desobediência. Não é que você está punindo o seu filho, sua filha. Você simplesmente não pode fazer nada, você deixa. Foi o que Deus fez. Israel fez o que era mal perante o Senhor, porque não lhe deu ouvidos, não deu ouvidos à sua voz. Como resultado disso, veio o pecado. E o pecado distanciou os filhos de Israel do seu Deus. Eles se distanciaram de Deus com o pecado, e, consequentemente, vieram ficar fracos, débeis. Por quê? Porque uma vez que eles estavam distantes de Deus, não tinham a força divina, não tinham mais aquela fé de Deus. Consequentemente, a dúvida tomou conta de seus corações. E, consequentemente, os seus inimigos se fortaleceram. Porque quando o povo de Deus se fortalece, os seus inimigos se enfraquecem. Quando o povo de Deus se enfraquece, os inimigos se tornam fortes, eles se fortalecem. Então, foi isso que aconteceu em Israel. A condição social de Israel nos dias de Gideão era crítica. Era tão crítica quanto a sua condição espiritual. Reinava a miséria, reinava o medo, a insegurança. Sabe, o que nós vemos hoje aqui, por exemplo, no Brasil, nós vemos muita insegurança, né? Medo. As pessoas não têm segurança, as pessoas não têm segurança nem dentro da sua própria casa. Nem dentro da sua própria casa elas têm segurança, elas estão tranquilas, elas têm paz. A violência está do lado de fora, mas acaba entrando dentro de casa. Por quê? Porque a insegurança é algo patente em todo o nosso país, infelizmente, desgraçadamente. Muito bem, a situação social de Israel era a mesma, mas a situação social de Israel era crítica por causa da sua situação espiritual. Porque a sua situação espiritual é crítica, também a sua situação social era crítica. A Bíblia fala que os inimigos de Israel eram tão fortes, que eles vinham em bando, juntavam os midianitas
com os amalequitas e mais povos do Oriente, junto com os seus camelos, que eram numerosíssimos, milhares e milhares, invadindo a plantação, as cidades de Israel. Então a destruição era total, era caótica, a situação social do povo de Israel. E o que fazia Gideão? Gideão estava malhando o seu trigo no lagar. Quando ele estava malhando o trigo no lagar, veio o anjo de Deus, o anjo do Senhor, e apareceu para Gideão. E disse para Gideão o seguinte: o Senhor é contigo, homem valente. Quer dizer, o anjo apareceu para Gideão com uma saudação e até louvando a atitude de Gideão, porque estava, mesmo diante da situação crítica de Israel, porque todos os filhos de Israel estavam cavando covas, fazendo covas, fortalezas nas cavernas, etc., para esconderem-se dos inimigos deles. Mas Gideão não, Gideão estava lá, malhando o trigo no lagar, lutando, estava fazendo a sua parte. Quando o anjo chegou, disse: olha, o Senhor é contigo, homem valente. Então, o que fez Gideão? Ao invés de dar graças a Deus por esse louvor da parte do anjo, Gideão manifestou a sua revolta. Manifestou, e quando a pessoa manifesta a sua revolta, ela manifesta, na realidade, a sua força. Não é? Quando a pessoa está revoltada, ela está forte. Porque revoltada, a pessoa descobre suas energias, descobre forças que ela tem guardadas, né, dentro de si e que ela nem sabia que tinha. E Gideão então disse: se o Senhor é conosco, veja a petulância, veja a audácia de Gideão, quando fala com o anjo de Deus, que era o próprio Deus. Se o Senhor é conosco, porque o anjo disse: o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão lançou uma dúvida. Ele disse: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tanta destruição? Por que nos sobreveio tanta aflição, tanta miséria? Se Deus é comigo, por que eu estou vivendo uma vida desgraçada? Essa é a pergunta que você deve fazer a si próprio. Bom, se Deus é comigo, por que a minha vida está tão mal? Por que a minha vida não tem qualidade? Não é? Se Deus é comigo, essa companhia de Deus tem que se materializar, não é verdade? Você é católica, você é evangélica, você é espírita, espiritualista, seja lá qual for a sua religião, você crê em Deus. Se Deus é contigo, então a sua vida deve estar uma beleza, tem que estar uma beleza, não é verdade? Mas o que acontece normalmente é o contrário. Gideão reclamou com Deus. Ele manifestou a sua revolta, ele manifestou a sua ira contra aquela situação, porque ele estava desesperado. Era desesperadora a situação dele como o do seu povo. E ele disse: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito das tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Quer dizer, Gideão novamente faz um desabafo diante do Altíssimo, dizendo: poxa, os nossos pais contaram que o Senhor fez coisas maravilhosas no passado, mas cadê essas coisas maravilhosas? Porque o que nós estamos vendo aqui é uma tremenda aflição, miséria, desespero. Nós não podemos aceitar essa situação. Tem que acontecer alguma coisa. Poxa, se o Senhor é conosco, tem que acontecer alguma coisa. Quando ele manifestou essa revolta, então o anjo lhe respondeu dizendo: vai nessa tua força e salva, livra Israel. Agora, é importante notar o seguinte, que o anjo não ficou triste, o anjo não se manifestou de maneira assim, contrária à manifestação de Gideão. Pelo contrário, Deus se agrada quando nós nos revoltamos contra as injustiças. Deus se agrada quando a gente se revolta contra as injustiças sociais, por exemplo. Jesus disse:
Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Gideão estava angustiado, ele estava numa situação crítica de revolta contra aquela situação injusta. E essa era a força de Gideão. Por isso Deus falou, vai nessa tua força, quer dizer, vai nesse espírito, vai nessa fé, vai nessa força e livra Israel. Mas aí Gideão respondeu, peraí, Senhor, com que livrarei Israel? Com que livrarei Israel? Poxa, a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Quer dizer, eu sou o menor. Mas Deus viu nele uma força. E Deus vê essa mesma força em você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Essa força está aí dentro de você. A sua fé é a sua força. Mas essa fé, tipo de fé que você tem apresentado a Deus, como é que você pode, com essa fé que está aí dentro de você, mudar a sua sorte, mudar a sorte da sua família, salvar-se a si e a sua família também? Como? Se você talvez esteja desempregado, talvez você esteja doente, condenado à morte, talvez você esteja fraco, debilitado, a idade avançada, você necessita de terceiros, de cuidados de terceiros para poder se sobreexistir. Como você pode mudar essa situação? Como você vai mudar essa situação que aí está, que você tem apresentado, se você não tem nada para apresentar, nada com que lutar, aparentemente, fisicamente? Porque Deus falou para Gideão, olha Gideão, vai nessa tua força. Então, o que aconteceu? Deus não olhou as condições físicas, econômicas de Gideão, mas viu a sua condição espiritual. E qual era a condição espiritual? Gideão estava revoltado. Gideão estava revoltado contra aquela situação. E esta é a situação que você tem que estar. Você não pode ficar acomodado na situação em que se encontra. Tem que haver uma revolta. Você tem que dar um brado, um grito. Você não pode continuar vivendo dessa forma. Salvo se você está vivendo bem. Mas se você não está vivendo bem, se a qualidade de vida que você está vivendo é muito pobre, é muito ruim, é deficiente, então está na hora de você dar o grito de guerra contra essa situação. Porque assim como Deus livrou Israel através de um homem sem condições, como foi o caso de Gideão, Deus quer livrar a si e a sua própria família da mesma situação crítica, caótica em que você está vivendo. Tem gente que chega aos prantos até nós, tem pessoas que chegam de rastro na igreja. Tem pessoas que dizem, olha, eu não quero mais viver, eu não tenho prazer no viver ou na vida. Tem gente que tem pouca idade, mas está sofrendo tanto que prefere morrer, prefere encurtar a sua vida por causa da sua situação crítica. Enquanto que existem outras pessoas que estão em idade avançada e estão lutando para viver mais um pouco. Você vê como é que há um tremendo disparate na situação de cada pessoa nesse mundo, não é verdade? Pois bem, mas nós temos aqui, na história de Gideão, a receita de como a sua situação pode virar. Porque Deus mandou Gideão livrar o povo de Israel que estava terrivelmente debilitado. Israel não tinha exército, Israel não tinha armas, Israel não tinha nada. E agora Deus chama quem? Chama um homem que era o menor na sua casa. Era o menor na sua casa, o mais insignificante, o mais desprezível, para não apenas livrar a sua casa, mas livrar todo Israel. Mas o que esse homem apresentou para Deus? Esse homem
apresentou a sua força, ele apresentou a sua fé, ele apresentou a sua convicção, ele apresentou a sua revolta. E isso foi o que fez Deus escolhê-lo para livrar a Israel. Sempre vou lembrar da coragem, o amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em teu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja. Graças a Deus. Eu queria que você escutasse, que você prestasse bastante atenção nesses testemunhos de pessoas que têm também
algo para nos ensinar. Vamos ouvi-las. Eu tinha uma vida destruída, uma vida de fracassos, de derrotas, uma vida onde todos desacreditavam de mim. Casamento destruído, a família já não acreditava mais em mim, todos os meus familiares tentavam me ajudar, até mesmo com emprego, mas não dava certo, tudo dava errado. É como se eu vivesse num mundo aprisionado, como se eu vivesse dentro de uma caverna, eu não encontrava saída. Eu até queria mudar aquela situação, eu até queria sair daquela vida, porque no fundo, eu sabia que tinha algo de errado. Eu não era feliz, mas ali eu só fui me envolvendo mais e mais. Fui me envolvendo com outras amizades, foi onde entrei no mundo das drogas, entrei no mundo da marginalidade, do crime, roubos. Então a família, quando descobriu isso, então foi um choque. Eu me recordo até de uma cena, minha mãe ela chegou ao ponto de ir em casa, dobrar os joelhos e começar a chorar para que eu não saísse aquele dia, porque eu estava sendo ameaçado de morte. E eu não via mais uma saída para mim. Eu não conseguia enxergar uma saída. Foi assim que eu cheguei aqui. Então comecei a participar das correntes de oração, comecei a participar dos propósitos, comecei a participar das campanhas. As coisas começaram a acontecer paulatinamente, foi devagar. Mas aquilo dali ainda não era o suficiente. Eu sabia que faltava alguma coisa. Foi aí que veio a fogueira santa de Israel na fé de Gideão. Foi aí que eu me revoltei. Lança fogo, Senhor, faz arder esse cântaro. Estou indo pra guerra, sinto uma grande revolta. A partir daí, houve uma transformação. Começaram a acontecer coisas extraordinárias na minha vida que nunca tinha acontecido. Então veio um pensamento, veio ideias, veio um desejo de realmente fazer algo diferente. Com uma direção que eu tive, houve uma mudança. Primeiro, dentro de mim, de acreditar em mim, porque ninguém mais acreditava em mim. Depois, o meu casamento, a minha esposa, nós já tínhamos um lar já abençoado. Veio uma direção para trabalhar com algo diferente que eu nunca tinha trabalhado. Eu montei um escritório, imobiliária, advocacia. Eu comecei a vencer a cada dia, eu comecei a me superar a cada dia e Deus foi abençoando, Deus foi transformando. Nós fomos tendo paz e crescendo a cada dia. Hoje nós temos o nosso escritório, hoje nós temos carro importado, hoje nós temos a nossa casa, nós temos uma família, hoje nós temos paz. Daquela vida de miséria, de fracassos e derrotas, hoje eu posso falar que eu tenho um lar, que eu tenho uma vida abençoada. Hoje eu posso falar que eu estou crescendo, vencendo a cada dia. Quando eu passei a ouvir a voz de Deus, a minha vida foi completamente transformada. Eu tive uma empresa muito conceituada na época, de serviços em análises químicas, e com muitos funcionários. Eu tinha uns sócios, mas nós acabamos tendo que dissolver a sociedade. E meu marido, na época, resolveu vender a empresa. E colocou essa empresa, o valor dessa empresa, numa empresa de factoring. Essa empresa de factoring caiu, quebrou, levando com ele todas as nossas economias. Anteriormente, eu tinha uma vida boa, meus filhos estavam em colégios particulares, tínhamos propriedades, carros. Nós tivemos que vender, começar a vender tudo que tínhamos, tirar filhos de escolas particulares, para poder nos sustentar. Meu marido, um homem forte, um homem muito determinado, se tornou uma pessoa frágil, querendo até se matar por causa da situação. Não podíamos nem ir no mercado comprar o que queríamos. Muitas vezes tinha que economizar para poder ter, no dia seguinte não sabia nem o que ia fazer no mês, como que ia sobreviver. Foi assim que eu cheguei aqui. Eu comecei a fazer as correntes de oração, eu comecei a exercitar a minha fé e tudo começou a desenvolver. As coisas não foi de uma hora para outra, não foi, mas foi gradativamente, todo dia. E eu
estava focada em sair daquela situação. Eu queria voltar a ser aquela pessoa forte, a conquistar de novo aquele mesmo patamar que eu tive, porque eu já sabia o que era bom. Eu tive o melhor. Então eu não aceitava estar numa vida medíocre, pequena. Foi quando chegou a fogueira santa de Israel na fé de Gideão. Aí eu me revoltei. Foi quando eu comecei a ver as maravilhas de Deus na minha vida. Ideias surgiram na mente do meu esposo. E aquelas ideias começaram a se concretizar. Começamos a fazer compostagem orgânica, trabalho em meio ambiente. Outras empresas veio contratando ele. E hoje nós temos esse trabalho. Trabalhamos com tratamento de resíduos industriais, trabalhamos com terras contaminadas, onde fazemos o trabalho de biorremediação. Nosso trabalho tem crescido, tem sido muito abençoado, desenvolvido. E com isso nós temos conquistado tudo o que nós tínhamos perdido. Nós temos carros, casas, nós temos caminhões, tratores, viajamos quando nós queremos para o exterior. Tenho 2 filhas, uma vai se formar agora, outra já se formou numa das melhores faculdades estaduais do país. Hoje eu não enxergo nada impossível. Quando eu aprendi a usar a fé, a minha vida foi completamente transformada. Eu sou o Wagner Luiz, venho de uma família humilde, uma família problemática. A gente teve muitos conflitos dentro da minha família, meu pai brigava muito com a minha mãe. Eu não tive infância, eu não tive oportunidade de estudar, não tive oportunidade de começar a trabalhar, porque eu comecei muito cedo a me envolver no mundo das drogas. Aos 11 anos eu comecei a fumar cigarro e fui me aprofundando. Do cigarro fui para a maconha, conheci a cocaína, conheci o crack. E enquanto eu estava ali usando droga, eu perdi toda a minha adolescência. Eu tinha muita depressão, eu tinha uma mente criminosa. As pessoas que nasceu e viveu e conviveu junto comigo no bairro, elas tinham medo de mim. Ficava ali meia hora conversando com a pessoa, já ficava maquinando o que eu poderia fazer para poder prejudicar aquela pessoa. E as pessoas que olhavam para mim me viam como um caso perdido. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. As pessoas me olhavam de uma forma negativa, me olhavam como um bandido. Eu fazia parte de uma organização criminosa, onde fazia tráfico de entorpecente. Saía de casa na sexta-feira, só chegava no domingo. Minha mãe, muitas das vezes, chegava em casa e me pegava minha mãe chorando, desesperada. Eu não tinha ânimo de trabalhar, só pensava em passar a perna nas pessoas, em tomar vantagem de uma forma ilícita, de cometer delitos de assalto. Mas eu estava cansado daquela vida, já não aguentava mais, eu queria uma mudança. Foi quando a minha irmã, ela me fez um convite para vir aqui nesse lugar, porque aqui a minha vida iria mudar. Chegando aqui, eu comecei a fazer as correntes, comecei a entender que a minha vida tinha uma solução, que eu poderia mudar. Aquele vício que eu tinha, uma semana depois, eu abandonei aquele vício, o vício do crack, o vício da cocaína, já não tinha mais nenhum tipo de vontade. Eu fui literalmente curado dos vícios, mas ali eu não estava satisfeito. Eu sabia que eu não estava ali por acaso, que poderia acontecer algo maior. Foi quando veio a fogueira santa de Israel, na fé de Gideão. Aí eu me revoltei. Peça fogo, Senhor, faz arder esse cântaro. Estou indo pra guerra, sinto uma grande revolta. Foi daí então que tudo começou a mudar na minha vida, houve uma mudança radical. Eu comecei a trabalhar juntamente com meu pai, fui vender picolé na praia, e as coisas foram acontecendo. Desses anos para cá, a gente conquistou uma fábrica, hoje a gente tem uma rede com lojas, são 20 lojas. A maioria dessas lojas, nós são todos prédios próprios, que a gente mesmo conquistou, né? Hoje nós temos todos os nossos equipamentos, hoje a gente faz concorrentes com multinacionais. A nossa fábrica hoje, na alta temporada, a gente gera aproximadamente mais de 300 empregos direto. Eu sou bem casado, sou uma pessoa realizada na minha vida sentimental. Meus filhos estudam nas melhores escolas da nossa cidade. Hoje eu tive o privilégio de viajar para vários lugares no exterior, aqui no Brasil, comer onde eu gosto de comer, nos melhores restaurantes. Aquelas pessoas que antigamente me viam como um caso perdido, hoje a gente é referência na cidade onde a gente mora. As pessoas têm prazer de estar com a gente. Hoje o prefeito do município recebe a gente,
as autoridades recebem a gente. Tudo isso eu atribuo à revolta e à fé que a gente trouxe na Fogueira Santa. E depois que eu aprendi a usar a fé, a minha vida foi completamente transformada. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, neste sábado nós vamos ter uma reunião, um congresso de bispos, pastores, evangelistas, missionários, etc., de outras igrejas, outras denominações. Todos são muito bem-vindos neste sábado para todos aqueles que desejam ter uma comunhão especial com Deus, neste sábado aqui no Templo de Salomão. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra liberada sobre mim, promessa do Deus vivo que se inclina para me ouvir. Deus não se arrepende do que prometeu. Todo homem falha, mas não meu Deus. O melhor desta terra é meu, o maior dos teus sonhos sou eu. Nós temos um tratado, uma aliança. Quem semeia a fé chorando, volta colhendo e cantando, e se assenta à mesa do rei. Nenhum dos teus planos ninguém pode frustrar, e a tua palavra não pode falhar. Se as águas não se abrirem, eu ando sobre o mar, porque o milagre é para quem acreditar. O melhor desta terra é meu, o maior dos teus sonhos sou eu. Nós temos um tratado, uma aliança. Quem semeia a fé chorando, volta colhendo e cantando, e se assenta à mesa do rei. Deus não se arrepende do que prometeu. Todo homem falha, mas não meu Deus. O melhor desta terra é meu, o maior dos teus sonhos sou eu. Nós temos um tratado, uma aliança. Quem semeia a fé chorando, volta colhendo e cantando, e se assenta à mesa do rei. Nenhum dos teus planos ninguém pode frustrar, e a tua palavra não pode falhar. Se as
as águas não se abrirem, eu ando sobre o mar. Porque o milagre é pra quem acreditar. O melhor desta terra é meu, o maior dos teus sonhos sou eu. Nós temos um tratado, uma aliança. Quem semeia a fé chorando, volta colhendo e cantando, e se assenta à mesa do rei.